Gente, boa tarde. Vamos começar aqui nosso debate com os coletivos que cuidam de animais, né? E que eu tive a oportunidade de interagir tanto no ano de 2025, tanto aqui depois que cheguei na UFC, como antes de chegar na UFC, como é o caso da professora Jamile, que nós vamos assistir agora, né? A sua apresentação. E como é o caso também da querida professora Lívia, que foi minha colega na Unilab, e que juntas nós tivemos a oportunidade de criar o Causa Pet Unilab. A Unilab não tinha nenhum coletivo, e o Causa Pet foi criado a partir de um caso, né, como todos, acho que quase todos os coletivos surgem a partir de um caso em que um animal está precisando muito, e aí, uma vez que a gente entrou na vida, é difícil sair e a tendência é só crescer. Então, assim, gente, a professora Jamile Tarja, nós nos conhecemos na Universidade Estadual Vale do Acaraú, certo? Na UVA, que eu também já tive, né, a felicidade de ser professora de lá da UVA antes de começar na rede federal. E a professora Jamile é cientista política e atualmente ela é graduanda em Direito. Viu, professor Flávio? A professora Jamile, ela está me ouvindo, ela não pode ver a plateia, mas nós estamos aqui na Faculdade de Direito e durante a manhã inteira nós tivemos um debate que foi muito, que a área do direito protagonizou, né, digamos assim, e isso é muito importante, tá? E eu vejo cada vez mais pessoas, né, da área do direito, profissionais da área do direito, se engajando com o direito animal. Inclusive, a professora Lívia também está na sua segunda graduação, que é em Direito, né, professora? Depois ela vai se apresentar melhor. Mas, no momento, nós vamos ouvir aqui, já de antemão, a professora Jamile. Professora, você tem a palavra, tá? E muito obrigada pela sua participação desde já. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de vê-los, gostaria de estar aí com vocês, mas precisei adiar minha ida para Fortaleza. Numa próxima oportunidade, espero estar presencialmente com vocês. Quero desde já agradecer a professora Débora Façanha pelo convite. A gente se entendeu, acho que antes de se conhecer pessoalmente, né, Débora? Quando aquele evento estava sendo gestado ainda, a gente já já cruzou e já se entendeu. Bom, gente, pode passar o slide, por favor, Débora. Esse é o título, né, da minha apresentação. E, brevemente, só para me terminar de me apresentar, já que a Débora já fez uma introdução aí para vocês. Eu sou a Jamile. Vocês estão me escutando bem, sim? Sim. Bom, eu sou professora aqui da UEVA, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. E, em termos de formação, eu tento agregar e trazer a minha contribuição intelectual e acadêmica para os debates que a gente está traçando aqui, a partir da minha formação em ciência política, em ciências sociais, em políticas públicas, onde eu fiz graduação em ciências sociais, mestrado em políticas públicas, doutorado em ciência política e atualmente, como a professora Débora falou, eu sou acadêmica de Direito aqui na UEVA. Então, eu sou professora da UEVA e aluna, estou em várias frentes aqui e também curso Relações Internacionais pela Uninter. Além disso, eu também me insiro aqui junto a vocês como ativista da causa animal e como guardiã, costumo me referir assim, como guardiã da Uni, que é a minha cadela adotada, e também guardiã da memória da Panqueca, que foi a minha cadela que faleceu há um ano e pouco atrás. Então, a minha aproximação com a causa, ela vem já de mais de 10 anos, mas academicamente eu venho assumindo essa agenda de pesquisas. Pode passar, Débora, por favor. Essa agenda ampla de pesquisas, né, tentando trazer uma contribuição a partir do que a minha formação me permite, né. Então, desde já, o que eu quero só passar rapidamente aqui para vocês é que hoje a gente fala a minha fala de hoje é sobre manejo ético de animais coletivos, especialmente no ambiente, no espaço universitário brasileiro, mas essa agenda ampla de pesquisa que eu tenho desenvolvido, já está para fazer um ano agora, é recente, mas eu tenho aprendido muito, né? Ela vai desde a discussão sobre
os marcos societais da relação entre animais humanos e animais não humanos, né, a ideia de uma civilidade e empatia em disputa. Então, as ciências sociais, a sociologia, a minha formação nessas áreas vai me, me, me possibilitar, né, trazer uma discussão, um debate nesses campos, né. Então, a gente também estou, né, tentando estabelecer um diálogo de discussão sobre ética não específica e direitos dos animais domésticos. Logo em seguida de cada tópico aí, vocês vão encontrar algumas referências acadêmicas nas quais eu venho me baseando. Lá no final da apresentação também tem uma lista dessas referências bibliográficas para vocês consultarem se tiverem interesse. E a apresentação em si eu já mandei para a professora Débora, ela pode compartilhar com vocês. Então, essa ideia de ética não especista e direitos dos animais domésticos, então a gente entra aí numa discussão, né, além da filosofia que está aí sendo discutida, a visão de mundo que está aí sendo discutido, é como o direito se começa a ser demandado, né, a pensar e a ter atitudes, tomar decisões com base nessas demandas que vêm da sociedade civil, né, com relação ao reconhecimento dos animais domésticos. Também vem discutindo a ideia de família multiespécie, ativismo da causa animal e proteção independente de animais domésticos no Brasil. Esse tema de hoje, né, o manejo ético de animais coletivos, especialmente no espaço universitário brasileiro, e também a ideia de politização da causa animal, né, as novas formas de representação política, a empatia PET vem se tornando protagonista e tem ganhado um destaque, né, dentro do cenário público, da arena pública. Então, a empatia PET é destaque nas urnas, né, aqueles candidatos que se colocam como candidatos da causa PET têm tido relevância política, têm tido uma taxa de sucesso alta, né, então tenho tentado também observar o fenômeno pelo lado da ciência política, né, e a ideia de discutir também políticas públicas e equipamentos governamentais de atenção a esse problema, né. Coloquei problema porque as políticas públicas estão preocupadas com resolver problemas considerados públicos, considerados de interesse coletivo, né. Então, as políticas e os equipamentos governamentais de atenção a esse problema de manejo ético de animais domésticos, como, por exemplo, o lançamento do Propatinhas, e dentro do Propatinhas a nível federal, a gente tem os Simpatinhas, né? Então, esse slide é só para dar um panorama de como a discussão sobre o lugar dos animais domésticos nas nossas vidas, na sociedade, para o Estado, ele cabe amplas discussões, né? Então, o que eu proponho é, a partir dessa minha formação, oferecer alguma contribuição para o debate. Pode passar, professora, por favor. Então, aí ficou um pouquinho por cima, né, do nome independente. Essa minha agenda de pesquisa, ela é, por enquanto, independente, não tem financiamento, gostaria de ter, quem sabe, logo em breve, né? Então, eu coloquei uma agenda ampla de pesquisa e uma pesquisa independente. E aí eu chamo a atenção novamente para que esse debate societal e ético, que vai chamar a responsabilidade coletiva dos indivíduos, dos governos, das instituições, todos esses pontos que eu trouxe aqui, eles se intercalam, né? Quando a gente está falando do manejo ético de animais dentro da universidade, de animais domésticos, dentro dos espaços universitários, a gente está fazendo uma reflexão sobre as novas formas de sociabilidade, a gente está fazendo uma reflexão sobre a convivência interespécie, né? Uma ética não especista de relacionamento coletivo e de convivência no planeta, né? Então, coloquei essa imagem só para exemplificar, e tem uma mão, né, e uma patinha por cima para simbolizar que a ideia é que nós consigamos alcançar um modelo de sociedade em que as espécies convivem entre si de forma harmônica, né? Então, se a ideia, o debate societal e ético está no centro do debate, esse debate vai se ramificar para as políticas públicas, para o papel do Estado, para o ativismo e proteção independente, para a politização, para os usos políticos da causa,
para as questões clássicas que se veem reproduzidas, as questões clássicas da política que se veem reproduzidas aqui na causa animal também, né? E aqui em cima o termo é sobre o reconhecimento legal, né? O marco societário, o reconhecimento legal dessas questões. Pode passar, Débora, por favor. Agora fica bem mais situado a gente falar sobre o manejo ético de animais comunitários no espaço universitário brasileiro. De onde é que surgiu essa minha percepção, essa minha curiosidade? Eu sou bastante curiosa sobre várias coisas, sou bastante curiosa. E eu não estou há tanto tempo dentro da universidade, estou há 18 anos como aluna de graduação, de mestrado, de doutorado na universidade pública e depois como docente, fiquei 4 anos na UES, né, estou há 2 anos aqui na UEVA, e nesses 18 anos de trajetória dentro da universidade pública, o que eu percebo é, minha experiência pessoal, minha percepção, a universidade é um espaço de convivência interespécie. A gente sempre encontra os gatos, encontra os cachorros, né? Encontrei na UFC, que eu fiz minha graduação na UFC, encontrei na UES no mestrado, lá na URGS no doutorado, na UEVA, na UES. Todos esses campi, esses espaços de aprendizado, de formação, né, de profissionalização, eles são também frequentados e habitados por animais de outras espécies. E sempre tem aquele projeto que não é tão institucionalizado, aquela pessoa que cuida, né? Então, tem um trabalho de cuidado, a divisão de tarefas, a divisão social de tarefas se vê também representada aí, nessa relação social. Então, é daí que vem além da minha aproximação empática com a causa animal, é perceber como essas relações sociais e políticas se estabelecem, né? E aí, o que é que eu penso? O que é que eu pensei? Não posso ficar só no achismo e na minha impressão pessoal. Preciso, pelo menos, tentar compreender a situação, né? Então, esse meu esforço é, primeiramente, de tentar, né, compreender a situação, a compreensão situacional desse manejo ético de animais comunitários nos espaços universitários brasileiros. Então, a gente vê aqui alguns pressupostos. A gente tem a ideia de que a universidade é um lugar de abandono, porque, principalmente a universidade pública, né, porque universidade pública a gente estuda, trabalha ou visita, a gente vai encontrar animais ali, né, a gente vai ouvir relatos sobre abandono de animais ali, né. E por que é um espaço de abandono? Né, os meus interlocutores têm dito para mim que é um lugar de abandono porque é visto socialmente como um lugar de acolhimento. Então, quem abandona vai lá deixar aquele animal naquele espaço, porque ele vai pensar que ali vai haver pessoas com uma formação universitária, vai haver pessoas que têm uma tendência a ter uma visão mais empática, né, com a causa, e vai acolher, não vai levar para frente essa situação de abandono, né. Mas isso traz, né, desafios, isso traz problemas que precisam ser enfrentados, né, essa ideia. E essa atitude de enxergar a universidade como um lugar de acolhimento e, por isso, levar para frente uma atitude de abandono, ela precisa ser combatida também. Afinal de contas, o abandono animal é crime, né? Então, os objetivos do meu trabalho nesse sentido é o de catalogar as iniciativas, né, o que eu estou chamando de iniciativas porque a gente vai ter diversos níveis de institucionalização desses projetos, né. Vai ter projetos que são projetos de extensão, a maioria dos que eu tenho estudado mais a fundo são institucionalizados como projetos de extensão dentro das universidades, mas vai haver outras formas de institucionalização, né. Na ciência política a gente tem toda uma teoria que reflete sobre desenho institucional, sobre institucionalização, coesão, diálogo institucional, reconhecimento dentro, né, dessas instituições formais. Então, a minha ideia inicial é fazer a catalogação e verificar os desenhos institucionais, os horizontes e os limites da atuação dentro da universidade, né, se esse projeto ele é reconhecido, se ele é apoiado, se ele é financiado, quem é que financia, como é que acontecem os processos, tanto de acolhimento dos animais, quanto de
do método SED, né, que é utilizado. E aí é um conhecimento que vem da veterinária do coletivo, a professora Débora é a autoridade para falar sobre isso, né. Esses projetos, a maior parte deles já assumiu esse compromisso com o método de captura, esterilização e devolução, né, e também tem o compromisso com a adoção responsável. Então, é o que eu tenho percebido nesses projetos que eu tenho tido a oportunidade de estabelecer uma interlocução, né? Também me preocupo com saber quem são os atores envolvidos, né, dentro da universidade. Nas universidades que têm o curso de veterinária, a UFC não é o caso, isso foi relatado, inclusive, na entrevista que eu já fiz, vou falar um pouco nos próximos slides. Mas no caso das universidades que têm o curso de veterinária e que têm hospitais universitários de veterinária, se existe uma parceria, se existe um diálogo, né? Também é uma questão que eu venho me questionando e levando, né, para os meus interlocutores. Outra questão, a visibilidade e diálogo institucional. Porque não basta a universidade oferecer uma sala para que aquele projeto funcione. Muitas vezes, as regras daquela instituição, elas são contraproducentes, elas impedem que o trabalho de acolhimento, de cuidado, de manejo ético e responsável aconteça, por questões burocráticas, muitas vezes, né? Então, essa questão da visibilidade do diálogo institucional é muito importante para a gente aqui, né? E uma coisa que eu tenho, um achado de pesquisa que tem sido, assim, para mim foi, eu fiquei surpresa, mas nem tanto, né? É a ideia de que o conflito está sempre em cena. As oposições, né, as visões de mundo diferentes, por isso que eu falei lá no início que é importante da gente falar de ética não expressista, de mudanças societais, porque a oposição, a compreensão de que os animais dentro dos campos universitários precisam de acolhimento e cuidado, primeiro, porque é uma questão coletiva, uma questão de convivência entre os seres humanos nesse espaço, né? É uma questão de saúde pública, em primeira instância, e logo em seguida a gente entra com a discussão da proteção dos animais, do direito dos animais, né? Que é isso que os ativistas estão aqui para chamar a atenção. Mas mesmo assim a gente encontra com muita frequência falas de oposição à presença e à permanência desses animais nos espaços universitários. Então, quando eu falo em ética não especista, eu convido, né, vocês, todos nós estamos aqui discutindo sobre isso, a pensar sobre o lugar que nós ocupamos, né? Vocês estão aí no auditório da Faculdade de Direito, não é? Sim. Da UFC? Então, a gente está na Faculdade de Direito da UFC, né? Com suas décadas e décadas de experiência e de trajetória. Já fez 100, né? Já fez 100 anos, se eu não me engano. 120. Nossa, estou desatualizada. Então, mais de 100 anos de instituição. Então, temos a Faculdade de Direito da UFC. Temos a UFC, né? Tem a instituição, universidade. Nós temos a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, o Brasil. A gente pode pensar em alargar o nosso horizonte dos conceitos que a gente conhece, de instituição, de espaço, de político e geopolítico. Mas, antes de mais nada, a discussão primordial é de que nós estamos no planeta Terra. As instituições, as ideias políticas e sociais são nossas, mas o planeta Terra é de todas as espécies. Então, quando a gente discute sobre ética não especista, a gente está chamando para essa discussão fundamental, né? E entendendo o espaço como sendo pertencente a várias espécies de animais, humanos e não humanos, a gente tem que entender que eles têm o direito de circulação, né? Porque antes de ser o auditório da Faculdade de Direito da UFC, em Fortaleza, Ceará, Brasil e etc., esse espaço é do planeta Terra também. Não estou falando que a gente tem que colocar cachorro e gato em todos os espaços. Não. Tem que haver regulamentação, tem que haver cuidado, tem que haver essa atenção, né? Mas a gente tem sim que parar para refletir nesse espaço, nesse lugar mais fundamental, que é a discussão filosófica, ética, né?
política e societal, sim, entende? Antes que assim, em época de polarização, quando a gente coloca essas questões, aí já vai aparecer uma fala para dizer assim, não é raro aparecer uma fala para dizer assim, agora quer colocar o cachorro no palco do auditório, agora quer andar com o cachorro para passear para qualquer lugar dentro do avião. Não, tudo tem que ser regulamentado, levando em consideração parâmetros de convivência coletiva, parâmetros de segurança, de saúde coletiva, né? Mas, na medida do possível, absorver a existência e considerar a existência de outras espécies, né? Então, o que eu tenho percebido nesses projetos universitários é que todos os meus interlocutores, todos, sem exceção, vão falar de resistência, de oposição. Eu já vi falas de professores universitários, aí eu vi pessoalmente a pessoa dizer, tira, e aí gesticular assim, ó, tira esses animais daqui, leva embora, como se fosse higieniza o lugar. Só que esses animais, eles, primeiro, eles têm o direito de permanecer naquele ambiente em que ele delimitou e entende como habitat dele, e também existem as relações afetivas e emocionais que nós seres humanos, né, desenvolvemos com eles, a gente conhece pelo nome. Lá no campus da Betânia da Uva tem 5 cães grandes, tem a Cindy, a Cacau, a Charla, o Jaci e o Micael, por exemplo. Então, a gente conhece pelo nome, a gente desenvolve, né, algum tipo de vínculo emocional com eles, né? E, escapando dessa interface com os seres humanos, esses animais têm direito de existência por si só. É isso que eu chamo a atenção aqui. Esses animais eles têm direito de existência por si só, para além de estabelecer conexões com os humanos, né? E se nós, dentro dessa lógica da modernidade racionalista e antropocêntrica, somos o polo racional, né, da relação social, cabe a nós atuarmos como guardiões das outras espécies, né? O que não temos feito enquanto espécie. Mas as questões ambientais aparecem, os desequilíbrios ambientais aparecem para chamar atenção para isso, né? Um último ponto aqui nesse quadro é a questão de que também é objetivo, nesse meu estudo, possibilitar, pelo menos mediar a construção de uma rede de colaboração, né, entre esses projetos. Porque, como vocês vão ver mais no próximo slide, pode passar, professora, por favor, nos próximos slides, a gente tem várias iniciativas, né, que estão reconhecidas, que estão organizadas, institucionalizadas de forma diversa, né, tem diferentes graus de institucionalização e reconhecimento pelas universidades, mas essas iniciativas têm uma marca de que elas não estão em contato entre si. Elas não têm muito diálogo, e a gente sabe que o diálogo e a troca de experiência enriquece. Tipo, não vai por essa estratégia, porque 5 outros projetos já foram, não deu certo, tenta outro caminho, né, ou então reajusta aqui os objetivos enfim, possibilidades, porque são projetos que lidam com orçamento apertado, né? Não dá para lançar mão de um erro de gestão, porque isso já implica, né, não cobrir uma necessidade de um grupo de animais. Então, assim, em termos de o que é que eu tenho de campo, falei para vocês que é uma pesquisa que está em desenvolvimento, né? Em termos de campo, o que é que eu já cataloguei no Brasil? Mais de 75 projetos, dentro de várias universidades. Esses projetos, eles têm diferentes níveis de coesão, diferentes níveis de apoio e reconhecimento institucional por parte das suas universidades, diferentes formas de desenho institucional, e as lideranças também variam de perfil. Então, a gente tem projetos que quem coordena o projeto é uma estudante de graduação de um curso que não tem necessariamente, né, vínculo com questões animais. E a gente tem, por exemplo, a professora Fabiana Steca, lá na UFSM,
vou já falar um pouco mais sobre esse projeto, que é um dos casos que eu trago aqui. A professora Fabiana Steca, ela não é da área de veterinária, por exemplo, ela é professora da escola técnica lá do Politécnico, lá da UFSM, e ela é a coordenadora do Zelo, né? Então, a gente tanto vai ter aquele líder, a ciência política se preocupa com o poder, né, com as questões de poder e de liderança. Não exatamente o poder sendo exercido em busca de interesses, que é a forma clássica de enxergar o poder, mas a ciência política também se preocupa como as lideranças se constroem, se legitimam, né, e são exercidas. Então, a gente tem aí, dentro das universidades, pessoas que estão à frente desses projetos e elas variam de perfil, né? A gente vai ter desde estudantes de graduação de uma outra instituição, liderando um projeto dentro de uma universidade, quanto vai ter pessoas que não têm exatamente uma ligação direta com o curso de veterinária ou de biologia, enfim, né? Quanto também esse perfil clássico, né? Esse perfil da pessoa que já tem alguma formação, como é o caso da professora Débora, né? Que tem uma trajetória de vida e trajetória acadêmica admiráveis, tem uma dupla formação aí, né? Voltada para a causa, né? Dedicada à causa, principalmente dos animais comunitários. Então, existe essa diferenciação do perfil dessa pessoa que está a cargo, né, desses projetos dentro das universidades. O financiamento, de um modo geral, aqui não surpreende muito, mas o financiamento acontece prioritariamente através de campanhas e apelo ao público empático à causa, tanto dentro da universidade quanto fora, né? E aí eu também pergunto lá para as minhas interlocutoras, para os meus interlocutores, o papel das redes sociais. E as redes sociais são condição sine qua non para o funcionamento desses projetos. Porque a partir daí, com a divulgação de rifa, divulgação de vaquinha, divulgação de outros tipos de campanha, que esses coletivos conseguem verba para financiar o projeto, né? E todos eles demonstram dificuldade financeira. Dentre os casos que eu vou falar para vocês, eu já estou terminando, porque eu sei que eu tenho tempo limitado aqui. Dentre os casos que eu vou falar para vocês, tem o caso da UFMG, o Adote um Focinho da UFMG, Adote um Focinho BH. A UFMG é o único caso, até agora, dos que eu pude fazer a investigação mais a fundo, é o único caso de um projeto de acolhimento e manejo ético de animais dentro da universidade, no Brasil, que tem uma rubrica que a universidade financia, né? Que a universidade destina um certo valor, R$100 mil por mês, o orçamento deles, mas a universidade destina esse valor para que seja, né, empregado na gestão, nesse manejo dos animais. Não somente dos animais domésticos. A gente lembra que vários campi universitários no Brasil, eles estão dentro de regiões de vegetação, né, nativa. E aí existe também a questão de outras espécies. Então, a gente pensa na ideia de animais domésticos, a gente pensa logo em cães, gatos ou aves, né? Mas essa rubrica da UFMG também é para dar conta de outros animais da fauna local lá nos campi da UFMG, né? E foi o único projeto até agora que me relatou, né, que o interlocutor me relatou que tem uma rubrica, que tem recursos, né, para lidar, né, para contingenciar ali os gastos com as castrações, os atropelamentos que acontecem dentro do campus, né? Mas assim, faço questão de dizer, não é que a situação para eles esteja ótima, porque existem problemas e dificuldades. Por exemplo, eles têm esse recurso, mas o hospital universitário veterinário deles, que existe, esse hospital cobra caríssimo. Não tem desconto, porque é do projeto da universidade, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que tem a cobertura financeira, fica em descoberto ali a questão das parcerias institucionais, né? Esses projetos, de uma forma geral, precisam das parcerias contam com a ajuda de voluntários para funcionarem, né? E o foco do trabalho deles está, como eu falei para vocês, nos métodos SED, né, que já é uma discussão da veterinária do coletivo,
que é a ideia de captura, esterilização e devolução para o meio, e campanhas, eu peço desculpa aí por alguns errinhos que ficaram de escrita, mas eu posso até corrigir e mandar o documento já corrigido para vocês, os slides. E campanhas de adoção, né, adoção responsável. Uma preocupação que eu tenho também é de perguntar como é que é feito esse processo de adoção. Tem uma entrevista, tem um formulário, tem um acompanhamento. Se a pessoa desistiu da adoção, ela pode devolver para o projeto, porque isso lá na frente vai impactar que esse animal não seja abandonado, mesmo tendo passado, né, pelo cuidado, pela atenção do projeto. Então, é uma preocupação minha também. Outra coisa que eu tenho percebido é que, como é o caso da UFC, vocês sabem aí, né, a presença de mais de um projeto em cada instituição. Então, tem universidades que têm 3, 4 projetos, às vezes delimitados ali para cuidar só de cães ou só de gatos, dentro das suas possibilidades, às vezes limitado a um campus, né, específico, cada campus tem seu projeto. Na UFC a gente tem, né, alguns, né, é o caso de uma universidade que tem diferentes projetos, diferentes iniciativas. Mas esse dado de que existe a presença, a incidência de mais de um projeto em cada instituição, não implica o diálogo e a cooperação ativa entre esses projetos dentro da instituição. Por isso que eu bato na tecla de que é necessário estabelecer uma rede de contato, uma rede de troca de experiência. Pode passar, Débora, por favor. Né? Quero chamar a atenção aqui também. Olha só, faltou um aí no resistência, né? Eu fiz essa catalogação, né, que a gente já passou de 75, e a partir daí eu tenho tentado distribuir geograficamente a minha amostra para que eu tenha, né, exemplos, tenha falas e relatos de projetos de todas as regiões do Brasil, né? E já tendo esses relatos de várias regiões do Brasil, o que está presente em 100% das amostras, né? E aí de novo, a gente volta para a discussão societal, porque a gente vai ter a presença, que lá nos primeiros slides eu coloquei lá, né? As relações sociais que a ciência política se preocupa em explicar, elas são trazidas para cá, elas são refletidas aqui. Então, a gente vai ter a mulher sendo colocada muito como a responsável, como assumindo esse papel de cuidado, né? É uma discussão clássica na sociologia, né? Nas discussões sobre gênero. O papel do cuidado, socialmente, historicamente, recai sobre as mulheres. Aqui, novamente, a questão de animais domésticos, comunitários, dentro dos campos universitários, é uma questão de saúde pública, em primeiro lugar, e é uma questão também a partir de uma ética não especista, de direito animalista, é uma questão de direito dos animais. Mas quem é que se ocupa disso? Prioritariamente, majoritariamente as mulheres. É isso que eu chamo de relações sociais, de uma forma geral, sendo refletidas aqui. Então, relações de poder clássicas sendo refletidas aqui nesse campo também, certo? Eu tive episódios de misoginia registrados, né? Misoginia mesmo. E a pessoa vai lá e menospreza e diminui aquela função que uma mulher está exercendo e diminui porque uma mulher está exercendo. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que, se ela não for atendida, vai causar problemas coletivos para toda a comunidade envolvida. Entende? E aí, o que eu tenho também de 100% da minha amostra em profundidade tem demonstrado? O envolvimento pessoal com a causa, né? Eu já começo a minha entrevista em profundidade perguntando como é que você, que está liderando, né, esse projeto dentro da universidade, A ou B, como é que você se aproximou da causa? Como é que você assumiu essa função? Assumiu essa missão, né? E aí, logo em seguida, entram questões de saúde mental. Aí vem mais uma área de profissionalização, uma área de formação que pode e deve contribuir aqui para o nosso debate, que é a área de profissionais da saúde e principalmente dedicados à saúde mental.
todos os meus interlocutores, todos, gente, eu faço questão de frisar isso, todos os meus interlocutores da minha amostra em profundidade relatam questões relacionadas à sua saúde mental e como o cuidado com os animais, essa função, essa missão, afeta na sua saúde mental. Em 2 aspectos. Tanto no aspecto de pessoas que relatam que não tinham questões de saúde mental e passaram a ter a partir do momento em que se envolvem no cuidado, na proteção animal, quanto pessoas que já padeciam de alguma questão de saúde mental e têm o seu quadro agravado quando assumem essa missão, né, essa função social de atuar, né, na linha de frente da proteção dos animais. Então, assim, a questão de saúde mental também vem sendo discutida do ponto de vista sociológico, né, para além do ponto de vista médico e psicológico, mas aqui é algo gritante, é 100% da amostra. Nesse momento da entrevista em que a gente fala de envolvimento emocional, boa parte das pessoas chora. E aí é onde eu pergunto para essas pessoas o que é que faz você, apesar de tudo isso, você ainda está aqui, né? Afinal de contas, ainda estou aqui, né? O que faz você ainda estar aqui? Aí as pessoas, elas se desmontam, assim, elas se abrem, geralmente, né? E vão falar que é a visão de mundo delas. É o compromisso social e humano delas. Entendeu por que a discussão primordial da ética não especista é tão importante aqui? Porque, afinal de contas, a motivação que move os indivíduos envolvidos a continuar aqui, apesar de tudo, é uma questão de visão de mundo. Entende? E essa questão de adoecimento emocional vem do que a gente chama, do que a literatura chama de fadiga da empatia. Com certeza vocês já ouviram falar ou conhecem até melhor do que eu esse tema, né? Pode passar, por favor, professora. Nesse sentido, gente, quando a professora Débora me chamou e mencionou, né, a ideia de que me pedindo, né, para falar aqui sobre casos de sucesso, experiências de sucesso, a ideia de sucesso, ela é muito relativa, né? Então, eu faço questão de chamar a atenção aqui que eu não estou chamando de sucesso uma situação de apoio institucional pleno, de conforto financeiro desse projeto, de coexistência pacífica entre os atores ali no ambiente universitário. Não é isso que eu estou chamando de sucesso, porque todos os projetos que eu entrevistei até agora, representantes desses projetos, eles me relataram, né, resistência de professores, resistência, às vezes, das instâncias administrativas e decisórias da universidade. Eles me relataram a dificuldade financeira, me relataram que nem sempre a convivência, né, das pessoas que cuidam com as outras pessoas que não são empáticas à causa, nem sempre é pacífica. E até a convivência das pessoas, no geral, público, universitário, com os animais que estão ali, nem sempre é pacífico. Então, quando eu falo de sucesso, eu falo que, apesar de tudo, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades, esses projetos, eles se mantêm ao longo do tempo e têm um trabalho digno de ser, né, trazido a relevo. Então, sucesso aqui se refere à continuidade, à construção de confiança frente ao público empático, à causa, e o êxito nas campanhas de castração, de atendimento, de salvamento de vidas, às vezes um animal é atropelado, sofre algum acidente, né, se alimenta de alguma coisa que não era adequado. Então, esse histórico de atendimentos que salva vidas, né? E a ideia de adoção, que é o objetivo, né, de que todos esses animais tenham casa, tenham atenção, tenham o seu espaço e a sua existência respeitados. Ou seja, vidas foram salvas, vidas foram transformadas através desses projetos. É isso que eu estou chamando de sucesso, de experiências de sucesso. Pode passar, professora, por favor. Aqui eu chamo a atenção para 3, 4
4 projetos específicos. Aqui, gente, eu menciono o nome de algumas pessoas entrevistadas. No projeto onde eu não menciono o nome foi por questão de que a pessoa pediu o sigilo da identidade, tá certo? Como está aí no asterisco, tentando trabalhar em conformidade com a autorização definida no termo de consentimento livre e esclarecido para a concessão da entrevista. Então, aqui eu trago o exemplo do projeto Zelo, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Conversei, né, em profundidade com a professora Fabiana Steca. O Zelo, ele funciona como um projeto de extensão dentro da UFSM, desde 2014, só que não como extensão desde 2014. Ele existe desde 2014, mas ele foi ganhando espaço institucional e hoje ele existe como um projeto de extensão, né? Como é que eles arrecadam dinheiro? Através da lojinha do Zelo, onde eles lançam produtos, calendário, adesivo, camiseta, e tem também o bazar, onde as pessoas empáticas à causa e ao projeto vão lá e doam, né, pertences e tal, na ideia de reciclar e na ideia de consumo coletivo, doam, e aí eles fazem a venda e esse valor é revertido para cumprir, né, com os compromissos financeiros do projeto. Lá no Zelo a gente tem um exemplo de figura pública, celebridade, que é o Rodrão Silveira, tá aí ele na figura, é esse rapazinho aí, é um SRD, ele já está com 11 anos. O Silveira, ele viralizou nas redes sociais nos últimos meses, e isso chamou bastante atenção para o Zelo, para o projeto, né? Ele foi nomeado simbolicamente pró-reitor de assuntos caninos na UFSM, mas conversando com a professora Fabiana, ela se preocupa com a questão de que as pessoas só olhem para o Silveira. Hoje ele já foi adotado, hoje ele já tem uma casa, uma família, mas ele ainda fala, ainda é porta-voz, ele ainda é garoto propaganda do projeto em si, né? E ela se preocupa com isso, com que as pessoas olhem apenas para a figura do Silveira e esqueçam que é um projeto coletivo, que é um projeto que cuida de outros animais também, né? E aí esses 4 eu já estabeleci conversa, já fiz a entrevista em profundidade, né? Um outro exemplo é o que eu já mencionei, o Adote um Focinho BH, que é da UFMG, existe desde 2019. Esse projeto é um exemplo de projeto que já foi institucionalizado dentro da universidade, então existem funcionários públicos concursados dentro da universidade que foram destacados para cuidar, para dar atenção a esse projeto, né? E aí vocês vejam que eu estou tentando trazer um exemplo considerado de sucesso, né, de cada nível de institucionalização. Esse projeto da UFMG não é o único coletivo que cuida de animais dentro da universidade, mas esse sim recebe aquele valor, né, da rubrica anualmente. Não dá, porque, como eu falei, o hospital universitário deles não estabelece parceria, então os gastos veterinários são muito altos, são muitos animais para dar conta, e também tem a questão de que tem outras espécies, né, que não são só animais domésticos, porque lá o campus específico onde esse projeto está estabelecido é uma região de mata nativa. Outro projeto que eu trago aqui é nosso, aqui do Ceará, da UES, é o GABA, o Grupo de Apoio e Bem-Estar Animal, não sei se animal, tá errado aí, tá? Vou fazer a correção. Grupo de Apoio e Bem-Estar Animal, não sei se tem alguém do GABA aí, se tiver, envio o meu abraço. E nem eles sabiam, mas da minha amostra até agora, veja bem, né, eu estou aqui construindo conhecimento junto com vocês. Até agora, o GABA é o projeto mais antigo no Brasil em termos de iniciativa universitária de cuidado, proteção e manejo ético de animais dentro do campus. Eles existem desde 2007, são 18 anos. Eles mesmos não sabiam. E o GABA enfrenta dificuldades dentro da UES. E a gente não pode esconder, por questões de diplomacia, esconder essas dificuldades. A gente tem que colocar aqui na mesa para discussão, certo? Então, existe, mesmo no curso de veterinária da UES, existe resistência com relação à atividade, né, e ao papel do GABA dentro da universidade. O GABA trabalha com rotas, com voluntários, com doações e rotas de alimentação e verificação, né,
daquele animal que pertence àquele espaço, saber se eles estão lá, se eles continuam lá, se eles estão bem. Mas ainda assim não é uma existência pacífica dentro da instituição, né? E aqui, para não deixar de mencionar a nossa UFC, que eu considero minha também, eu trago o exemplo do Animais Universitários, né? Que existe desde 2018, conversei lá com a Lara, e a gente teve uma conversa bastante proveitosa, e ela falou dos desafios enfrentados, dos apoios que também eles recebem, né, enquanto coletivo. Então, assim, eu trouxe 4 exemplos aqui que demonstram essa diversidade de graus de institucionalização que eu falei, né, que a pesquisa tem demonstrado. Pode passar, por favor, Débora. Aqui eu trago as referências para vocês. Quando vocês pegarem esse arquivo, vocês podem dar uma olhada nas referências que estão lá no primeiro slide, né, para cada ponto da minha agenda de pesquisa, desde a ética não especista, onde a gente trabalha com Peter Singer, com a Dana Haraway e outros autores, né, que não, esses daqui não encerram a discussão, é só alguns caminhos para vocês continuarem, a gente continuar o debate. Como o próprio direito, já que estamos na faculdade de direito, né, como o próprio direito, o Estado, através dos operadores do direito, né, lidam com a situação. A gente tem a Cimeia Bevilacqua, traz uma perspectiva a partir da antropologia, direitos e agências não humanas, como julgar os atos de um animal, mas cada vez mais as instituições do direito, os atores do direito são chamados a refletir sobre o lugar dos animais, né? O lugar enquanto ente, né, que merece respeito por si só, não apenas como alguém que serve aos seres humanos, não apenas como um animal de serviço, como um animal de suporte emocional, como um animal de trabalho. Vocês sabem que, por exemplo, eu estudo especificamente cachorros, né? E os cachorros, eles têm toda uma ramificação de funções. É cão de apoio emocional, é cão de serviço, cão de trabalho, é diferente, cão de trabalho, cão de serviço. Cão de serviço tem várias funções aí para o serviço que esse cão presta, né? É cão policial, é cão para farejar, é cão de fazer o pastoreio, né? Então, socialmente, a relação homem-cão, ela é bem mais antiga que a relação homem-gato, e ela sempre se baseou na cooperação. Mas, quando esse cão precisa de atendimento, precisa ser considerado na sua existência, por si só, ele não é considerado ainda pelo direito, pelas nossas leis. Essa é a minha missão dentro do curso, né? Se eu tiver oportunidade, em outro momento eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas a gente precisa rever aí os termos, né, de como se discute o lugar dos animais na sociedade, na visão do Estado, e também como o direito recepciona essas existências, tá? Lá embaixo tem o Gilbert Rezende, que traz uma discussão sobre, a última referência, sobre família multiespécie. Tem uma discussão sobre, que eu pretendo fazer também, eu falei, né, uma ampla frente de discussão, que é sobre quem é o ativista, quem é o protetor, né, quem é o apoiador da causa, porque eu vejo que no âmbito da discussão pública existe uma confusão de conceitos, né, e a gente precisa ser um pouquinho, pelo menos, meritocrático, né, porque tem gente que doa R$5 por mês no Apoia-se, aí se coloca como protetor animal. Mas o protetor animal é aquele que não tem dia nem hora, é aquele que está com 40 cães em casa. Ou então aquela professora que está na universidade, aquela funcionária, aquela terceirizada que está ali diariamente no cuidado, né? E aí o ativista já é aquela pessoa que está colocando, por exemplo, eu me coloco como ativista, coloco a minha formação, o meu compromisso intelectual, né, a serviço dessa discussão, de aprofundar essa discussão. E também estou ajudando aos protetores sempre que eu posso, dentro das minhas possibilidades, né?
Então, assim, eu tenho tentado fazer também essa definição conceitual, que eu acho que hoje está muito bagunçada, está muito. é, São linhas muito tênues que se confundem muitas vezes, tá? Pode passar, por favor, professora. E, por fim, quero deixar minha mensagem e minhas imagens, meu conteúdo imagético aqui. A adoção salva a eles e salva principalmente a nós. Essas duas aí são a Panqueca, de camisa azul, a Panqueca, em memória e com todo o meu amor para minha Panqueca. Ela faleceu ano passado, dia 26 de novembro de 2024, isso. É, Tem toda uma história, tem toda uma campanha que diz respeito diretamente ao que eu estou fazendo aqui e agora, junto com vocês, né? E foi a partir daí que eu assumi essa agenda de pesquisa e esse compromisso intelectual mesmo. Então, Panqueca esteve comigo 8 anos, 5 meses e 26 dias. Ela viveu nas ruas, né? Ela foi resgatada, foi muito amada e ainda é. E do outro lado tem a Uni, abreviação de unicórnia, porque ela é uma unicórnia, que também foi adotada, e aí é o que eu falei, né? A adoção salva, e no caso aqui a Uni me salvou, porque a Uni está com a gente desde fevereiro. Eu fui até Teresina, no Piauí. Olha só, não mede esforços, né? Saí de Sobral até Teresina só para pegar a Uni, porque eu vi nas redes sociais e me apaixonei e tinha que ser ela. E eu olhava para ela e ela precisava de resgate, sabe? Ela precisava de acolhimento, de ser cuidada. E eu senti do coração que era eu que precisava fazer isso. Então nós nos salvamos uma a outra. Estou aqui com a minha camiseta, ó, Brasil Core, não sei se dá para ver. E tá aí estão aí os meus contatos, eu estou aberta para o diálogo, para a discussão, para a gente continuar aí essa conversa. Conte comigo, professora Débora, a quem eu agradeço novamente o convite. Deixo aqui declarado publicamente a minha admiração pela trajetória acadêmica, pela trajetória enquanto cidadã, né, enquanto pessoa, a pessoa da Débora, que eu tive, né, a satisfação de conhecer esse ano e já admiro demais. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando na minha alma mater, embora em outro curso, mas eu venho da UFC e estamos aí para o debate. Contem comigo sempre. Jamile, muito obrigada. Nós que te agradecemos. E assim, quase que eu não consigo falar agora, né? Vontade de chorar. De perceber. Eu vou conseguir. Assim, tanto amor pelos animais. Né? Desculpa. E obrigada pela referência. Viu? Pronto, voltei. Então, assim, gente, hoje realmente é um tema que, como a Jamile falou, emociona 100% das pessoas que ela, né, pode entrevistar. 100%. 100%. Eu fui uma das, tá? E, assim, é um sentimento que ninguém produz no outro. Ou você sente ou não sente. Nós sentimos, nós podemos transformar parte desse sentimento em atuação técnica, científica, podemos, mas dificilmente alguém que não sente vai poder atuar tecnicamente, administrativamente, cientificamente dentro dessa área, tá? Atuar da forma como tem que ser, né? Porque, não vou entrar aqui no mérito, mas nós sabemos muito bem, temos inúmeros exemplos aí no Brasil inteiro, né, de quanto o nome dos animais e da causa animal é utilizado de forma indevida. Mas eu nem vou entrar também nesse debate, tá? Assim, são 16h30. Devido ao adiantado da hora, eu vou abrir para 2 perguntas, tá certo? 2 perguntas. Agora eu vou pedir para quem quiser fazer a pergunta, que faça assim, uma coisa bem objetiva, né? Em seguida, nós vamos ter as apresentações dos coletivos, certo? É por isso que eu estou limitando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
profissões. Eu perguntava para ela qual era a amostra dela. Tá. Lívia, fala aqui, por favor, porque para ficar gravado não vamos precisar falar. Eu ia perguntar para ela qual era a amostra dela, quantos grupos, né, que ela pesquisou, que eu não consegui verificar. Então, qual era a amostra dela, né? Quantidade de grupos. A minha amostra, é isso? Sim. Eu estava um pouquinho ruim, o áudio estava dando um chiado. Eu respondo logo ou espero a próxima e faço a resposta em logo? Não, pode responder logo. Tá. Lívia, né? Obrigada pela pergunta, Lívia. É uma preocupação minha essa questão da amostra ser... Porque eu uso nessa pesquisa uma metodologia mista, né? Eu tanto me baseio em algumas técnicas quantitativas, quanto entro na pesquisa em profundidade para poder capturar, né, outros aspectos mais qualitativos. Agora eu vejo a plateia, e aí usando, sim, ferramentas da pesquisa qualitativa. Eu tenho feito esse levantamento que eu falei, né, cataloguei e tenho estudado, feito perfil, e aí sim, mais quantitativo, de 75, né, e projetos. Né, não estou falando de 75 instituições, porque eu falei que tem instituições que têm mais de um projeto. Né? Mas ainda não acabou, porque a pesquisa está em processo, né? Todas as conclusões que eu trago, elas estão em construção ainda. Elas são apontamentos que eu já posso colocar. E em termos de entrevistas em profundidade, até agora eu fiz 12. Certo? Então, a gente já consegue, e 12 tendo a preocupação de ter essa distribuição geográfica também. Acaba que as instituições cearenses, eu tive mais acesso, né? Mas tem outros interlocutores das outras regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, né? E aí eu já tenho alguns apontamentos levando em consideração essa distribuição geográfica. Eu não trouxe aqui porque eu ainda acho muito cedo para trazer enquanto resultado de pesquisa, né? Mas já comecei a refletir sobre isso, né? Inclusive refletindo sobre a vocação primária exportadora brasileira e de como socialmente nós enxergamos os animais, né? E a distribuição geográfica tem me mostrado alguns perfis de projeto sendo atravessados por essa noção. Eu não sei se me fiz entender. Mas em termos de entrevistas em profundidade, eu tenho uma quantidade de 12, né? Mais cearenses, mas também já tem todas as regiões minimamente representadas. Obrigada. Vou passar agora para a Natália. Oi, Lívia, boa tarde. Jamile, desculpa. Tô doida. Jamile, eu achei muito interessante que você falou que você está refletindo na questão da distribuição geográfica dos grupos, né? Achei muito interessante. E pensando no caso da UFC, em que tem vários coletivos em variados campi da universidade, a gente tem no Paraná do Sul, no Emicida, no Benfica, e isso fora coletivos que potencialmente possam haver no interior. A minha pergunta é se você teve entrevistas com os variados projetos da UFC e se você consegue notar a diferença na atuação deles, assim, se o ambiente, diferenciando só entre os campos na mesma cidade, já se faz notar a diferença ambiental, geográfica, etc. Obrigada. Ok. Posso? Pode. Natália, obrigada pela pergunta. Vocês viram aí que o diálogo institucional e entre os projetos é uma das minhas preocupações de pesquisa, né? Na UFC até agora eu entrevistei 2 interlocutores, né? E o que é que eu tenho visto? E é uma conclusão que eu posso extrapolar para fora da UFC também, e vale para a UFC. O baixo diálogo entre os projetos e, ao mesmo tempo, um repertório de desafios muito parecido.
Então, é a falta de reconhecimento pela universidade, é o enfrentamento de pessoas que dentro do ambiente universitário não aceitam a proteção animal, dizem que não é importante, que tem que tirar o animal dali, porque a universidade é para os seres humanos, entendeu? Então, assim, os desafios que eu percebo os interlocutores da UFC e que também se apresentam em outras instituições e projetos, né? Problemas em comum, desafios em comum, mas um baixo diálogo entre si. E aí, fazer essa rede, que a gente já vem falando sobre isso, né, professora, dar continuidade a essa rede é na intenção de fortalecer, né? De que a experiência de cada um, a vivência de cada um no seu campus, ou com seus animais, né? Porque eu falei, tem projeto só cuida de gato, tem projeto só cuida de cachorro. Aqui na UVA, por exemplo, no campus da Betânia só tem cães, foram esses 5 que eu mencionei. No campus do Junco tem mais de 30 gatos e não tem nenhum cachorro, né? E aí sempre tem alguém que cuida, não é? Assim, o senso comum diz pra gente, sempre tem alguém que cuida, é terceirizado, é um concursado, um funcionário de algum setor, alguém cuida, os alunos do curso tal se reuniram para cuidar. Mas é um problema coletivo, né? Do ponto de vista da sociologia, das políticas públicas, é um problema coletivo, recai uma responsabilidade sobre alguns atores, e esses atores são extremamente invisibilizados. E esses atores estão adoentados emocionalmente, porque recai trabalho, recai essa função. Né? Então, assim, eu vejo baixo diálogo interinstitucional. Quando eu falo interinstitucional, eu estou falando entre os projetos. Seja um projeto de extensão, seja um projeto independente. Tem projetos que fazem questão de dizer lá na sua página, na rede social, assim, só funcionamos dentro da universidade. Não temos nenhuma cobertura institucional. Somos à parte, somos independentes da universidade. Entende? E aí que eu percebo, nos projetos que eu já pude conversar, né, dentro da UFC, mas que também é válido para os outros, essa baixa coesão em termos de proximidade, diálogo e conversa, que só viria a enriquecer, por isso que é um dos meus objetivos de pesquisa, né? No que eu puder ajudar a mediar esse debate coletivo. Ótimo. Só para fechar, então, esse quadro, né, eu gostaria de agradecer aqui a professora Jamile, tá? Fazer só o seguinte comentário, que o projeto que nós hoje estamos inaugurando e lançando, que é o Miau News do campus, a proposta é justamente buscar promover o diálogo entre os coletivos que atuam na UFC, tá? Hoje nós vamos conseguir juntar alguns coletivos, não todos, mas o objetivo do nosso projeto é esse. Tanto que quando eu submeti o projeto, a pessoa que deu o parecer, né, sugeriu que ele fosse tipo transformado, assim, ele colocou assim, no meu entendimento, seria mais adequado que fosse um programa que abrigasse vários projetos. Mas, assim, como eu estava chegando agora, não estou chegando agora na UFC, eu decidi fazer uma coisa assim, um pouquinho mais modesta, mas que servisse para continuar, né? Porque isso é importante, isso é muito importante. Como você falou, gente, a professora Jamile, ela está trazendo dados de uma pesquisa científica, certo? Coisa que é rara nessa área, né? E aí, ela como cientista política e como acadêmica do direito, ela traz um marco dessas duas profissões dentro da luta pelos animais. Ok? Então, isso é de uma riqueza muito grande. Parabéns, professora. É um projeto independente, né, que ela faz sem financiamento, mas um dia nós vamos ser ricos, né, não, pessoal? Tenho dito, tenho fé, porque não é possível. A gente, hoje, dos encaminhamentos que a gente deve tirar isso é justamente formar uma comissão e a gente
peregrinar mesmo, com o pires na mão, e chegar e dizer assim, ó, órgãos de fomento, seja lá onde for, vamos ver como é que a gente faz, para cuidar da saúde coletiva, que é o que nós fazemos. Nós cuidamos da saúde coletiva. Nós cuidamos do bem-estar coletivo. Nós cuidamos do planeta. Nós cuidamos do planeta. Ok? E assim, muito bem colocadas todas as falas, todas as observações. Eu só tenho a agradecer, nós só temos a agradecer. O Minha Amigos só tem a agradecer, uma minha amiga de fora. E assim, nós vamos continuar aqui, tá? Não, infelizmente eu não vou poder manter a sala, porque eu vou precisar projetar, certo? Mas assim, se você quiser, a gente pode se falando pelo celular para você assistir as outras salas, tá certo? A gente dá um jeito de conectar. A gente vai ter que sair da sala aqui, mas a gente pode ver como conectar você, tá? Não pode se manter aqui, não? Você pode, mas não pode, porque a dona da sala sou eu. Vai ficar disponível. E depois, Jamil, tudo vai ficar disponível no YouTube, certo? Aí assim, você quer falar alguma coisa? Tá sem o microfone. Essa é clássica, né? Falar com o microfone desligado. Quero só reforçar aqui que quando eu falo em diálogo institucional, diálogo entre os projetos, é no sentido de respeitar a particularidade, a trajetória, né, e o trabalho que já vem sendo feito por cada um e estabelecer um espaço de aprendizado coletivo, né, onde a gente possa trocar experiências, onde a gente possa se fortalecer, porque às vezes um projeto está precisando super, as urgências são de todos, né? Mas às vezes acontece um caso específico que a gente se reúne e dá uma atenção especial a um ou a outro, mas a ideia é respeitar o ambiente, a trajetória, as vivências, o que já foi construído dentro de cada projeto. Por isso que eu gostei bastante dessa ideia de um programa que abrigue, né, as diversas iniciativas. Até porque, como eu falei, o projeto que cuida somente dos gatos de um campus, porque naquele campus só tem gato, ele vai ter demandas, vai ter características diferentes do que um projeto como, por exemplo, lá da UFMG, que eles têm várias espécies para dar conta. Né? Cães, gatos, aves. Ok, acho que é das breves. Gente, vamos agora Tá certo? Ok, Jamil, depois um abraço para você, um salve de palmas. Muito obrigada mais uma vez, tá? A gente vai ter que desligar, mas já queremos contar com você para as próximas programações, né, importantes, ok? Grande beijo, viu? Muito bem, muito obrigada, boa tarde, gente.